quarto princípio. O quarto princípio é: confia no processo. O que é o confia no processo? O confia no processo é a forma que você está estudando o violão, a forma que você está aprendendo. Por exemplo, eu quando aprendi a tocar violão, o irmão Pedro começou a me ensinar. Ele morava aqui na esquina de casa e ele começou a me ensinar. Ele fazia no violão esses acordes aqui, ó, que eu tava fazendo antes. Eu achava feio pra caramba esses acordes aqui que ele fazia. Aprendi a pegar gosto, porque a gente costuma tanto fazer o normal, o comum, que aí você faz uma coisa diferente e fica legal. E aí ele tocava, em vez de fazer o Ré aqui, ele fazia o Ré na sétima. Então ele tocava a canção ali pra mim, na minha frente, me ensinou os acordes, e ele tocava a canção ali na minha frente. Mas eu não entendia, eu não aprendia o que era tônica, o quarto grau, o quinto grau. Ele não falava, porque provavelmente ele não sabia também. Mas ele se virava de ouvido, né? Tocava no bailão antes de se tornar cristão, então ele se virava. Mas eu não aprendi olhando ele fazer. Por quê? Porque eu também não fazia. O processo não estava encaixando ali. Como ele me ensinou só os primeiros acordes, então a gente não deu continuidade no processo que ele ia ensinar. Quando eu fui para a igreja, o pastor ensinou mais alguns outros acordes, como as menores aqui com cajete, e passou o ritmo. Então na igreja eu e mais uma amiga da igreja, uma irmã da igreja, tocávamos violão e cantava com um pouco que a gente sabia. Aí eu falo do primeiro processo lá. Você sabe um pouco? Vai com o teu pouco lá. O que importa para Deus é que você louve. E ali, você vendo que você está tendo uma evolução, você vai ficar cada vez mais motivado, né, para continuar. E aí, quando eu comecei na igreja, formamos então a banda. E na banda eu saí do violão, porque eu não desenvolvia nada quase no violão. E então peguei o contrabaixo, um pouco mais simples para aprender. Então eu tive dois processos ali que se tornou em um. Eu via o Didio, que era o guitarrista que tocava ali, do violão. Então eu vi ele fazer os formatos de acorde. O meu ouvido já acostumava com o ritmo. E o Cade, que era o líder do grupo de louvor, me ensinou o contrabaixo. Comecei simples, fazer. Aí comecei a fazer mais vaneira, o guarânia. E nesse processo eu aprendi o contrabaixo e observava o violão fazer, o Didio fazendo o violão. Então esse foi o meu processo. E aí nesse processo que eu digo para você, confia no processo, entra a seguinte questão, que é a constância. Hoje em dia é difícil, mesmo na época também, como eu falei para você, às vezes começa o jiu-jitsu, para. Tenta tocar violão, para. Porque eu confio no processo. Se eu tive alguns problemas no grupo de louvor, na época era mais novo e fui afastado umas 2 vezes, de chorar, de ficar triste, você não vai tocar, tá de gancho. E aí eu poderia desistir da igreja, poderia desistir de tudo. Mas não, eu continuei, passou um tempo, volta aqui pro grupo. Você iniciou com ele, Deus tem um chamado para você, você é um levita e essa é a tua missão e segue aqui. E eu voltava, fazia com paixão, sempre. Eu ia a pé pro colégio, voltava do colégio a pé, ia ensaiar na igreja, às vezes ia pro grupo de louvor, ia pro grupo de jovens, voltava tudo a pé, sempre orando, falando com Deus. E eu nunca desisti. Essa constância me fez passar por esse processo, que era o Cade me ensinando o contrabaixo e o Didio me ensinando o violão. Ele tocava violão porque, como eu não conhecia esses acordes aqui, ele tinha que ficar virado para mim, mostrar o acorde para mim poder fazer o contrabaixo. Porque se ele não mostrasse para mim, eu não ia saber onde que ficava a nota que ele estava fazendo. E aí ele começou a misturar lá, fazer o sol assim, o sol aqui, o dó aqui, o dó aqui embaixo, o dó aqui. E esse foi o processo. Mas nesse processo que eu passei, que me deu a opção, que me ensinou então a tocar violão.
Esse foi o quarto princípio, que é confia no processo. Esse confia no processo vai me ajudar agora para entender o quinto princípio, que o quinto princípio é: